E esse versículo 10, meus irmãos, esse versículo 10 que nós vamos ler agora, diz assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse versículo 10, foi um versículo que esta semana me fez ficar de joelhos. A fim é propósito, de modo digno do Senhor. Isso foi muito aterrorizante para as minhas emoções, porque ele diz que nós precisamos viver de modo digno do Senhor. Nós precisamos ter uma vida que possa honrar o nome do Senhor. Nós precisamos ter um testemunho que honre, que possa condizer com essa realidade do Deus em quem nós estamos professando. Que nós precisamos viver a fim de viver de modo digno do Senhor, de viver de modo digno de um padrão que é muito santo, de um padrão que é quase que inatingível por perspectivas humanas, mas que Paulo coloca: olha, vocês têm uma fé legal, ok, vocês têm esperança, ok, vocês têm amor, ok, vocês estão produzindo fruto, ok, mas vocês precisam fazer uma coisa: vocês precisam viver de modo digno do Senhor. Porque muitas vezes podemos dar carteirada: não, eu faço missões, não, porque eu tenho a fé, eu tenho a carteira da esperança, eu tenho a carteira do amor, eu tenho a carteira do fruto, eu tenho a carteira do crescimento. Mas nós podemos, neste contexto, nos perdermos no próprio caminho do Senhor e esquecer o Senhor da obra e se misturar com a obra do Senhor. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos viver de modo digno do Senhor. É a primeira verdade que este missionário precisa ter como demanda. E viver de modo digno do Senhor é levá-lo a sério. E quando eu conferi a minha vida, eu disse: meu Deus, eu não passo nessa primeira verdade. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. E esse versículo 10, ele foi aquecendo o meu coração e quebrantando o meu coração, porque é como se ali, naquele momento, enquanto eu li essa carta, eu falei para minha esposa: isso não aconteceu, mas era como se o próprio Espírito Santo estivesse ditando no meu ouvido essas verdades, porque eu fiquei preso, minha mente ficou cativa a esse texto, e o texto ficou se repetindo ao ponto que eu pude memorizá-lo, ao ponto de eu começar a memorizar o texto para absorver do texto. Então, nós precisamos entender que o Senhor nos chama para que nós possamos viver de modo digno dEle. Isso é uma primeira verdade. A segunda verdade no versículo 10: para o seu inteiro agrado. Oh, meu irmão, como o Senhor tem uma perspectiva sobre a sua igreja, como o Senhor tem uma perspectiva no seu missionário. A oração de Paulo é que vocês possam viver para agradar a Deus. Não, a gente não vive para agradar a Deus, a gente vive para agradá-lo inteiramente, integralmente, plenamente. O Senhor tem uma perspectiva sobre a sua igreja, que nós possamos viver para o seu inteiro agrado. Em tudo que você faça, em tudo que eu faça, como Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós, como santos e santificados que somos, nós precisamos viver para o seu inteiro agrado. E a igreja que foi assediada para adorar anjos, nós não precisamos de anjos, nós não precisamos da sabedoria dos gregos, nós não precisamos da sabedoria dos homens. O que nós precisamos é que nós somos chamados para agradar o coração do Senhor. É ter a perspectiva que quando Deus olhou para Jesus em seu batismo e disse: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem todo o prazer. É sabermos que nós somos as meninas dos olhos de Deus. É saber que Deus conhece as contas, a soma dos cabelos de nossas cabeças. É saber que Deus tem um olhar
de perspectiva que nós possamos nos render. Mas para que nós possamos nos render, nós precisamos crescer plenamente na vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. Um entendimento que não se produz na terra, não é um entendimento que se produz por homens, não é um entendimento produzido pela carne nem pelo sangue, mas é um entendimento produzido pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Terceira verdade nesse texto: frutificando em toda boa obra. Frutificando na faculdade, frutificando como enfermeiro, como empresário. Parece que o fruto que a gente aprendeu, não aqui como igreja, mas aprendeu no sentido de história, que fruto é só quando a gente sai para evangelizar, ou quando você se torna líder do ministério de evangelismo, ou quando você se torna pastor, e a demanda do evangelismo fica sobre as costas do pastor, e o pastor só tem que evangelizar. Não, a igreja faz esse propósito, frutificando em toda boa obra. Nós podemos frutificar em tudo que o Senhor, como diz o texto de Eclesiastes, tudo que vier a tua mão para fazer, fazei conforme as tuas forças, para o Senhor. Então tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, nós podemos frutificar em toda boa obra. Efésios, Paulo vai dizer que o Senhor nos predestinou, nos chamou de antemão para as boas obras. Só que não confunda estas boas obras com a doutrina de Chico Xavier, nem dessa linha espírita. As obras que o Senhor nos chamou para chamar são as suas obras, as obras do Evangelho, as obras de Cristo, que envolve alimentação, pode envolver alimentação, que envolve socorrer o irmão, pode envolver, mas não é fazer uma obra para justificar. Por sermos salvos, nós vamos fazer essa obra para a glória de Deus. E a quarta verdade, não menos importante, se por um lado nós precisamos crescer para conhecer a vontade de Deus plenamente, o apóstolo Paulo agora crescendo agora onde? No pleno, observe que a palavra vai se repetir mais uma vez, no pleno conhecimento de Deus. Há um grande desafio para um missionário, há um grande desafio para quem quer fazer missão. Como é que eu posso pregar? Vocês precisam conhecer, crescer no pleno conhecimento de Deus. O que Paulo está dizendo que este pleno conhecimento é que nós sejamos cheios, que nós tenhamos uma plenitude tão poderosa, tão plena de quem? Não mais da sua vontade, não mais de uma sabedoria, não mais de um discernimento espiritual, mas agora vocês precisam ter um conhecimento, crescer no conhecimento de quem? Do próprio Deus, do próprio Deus. Só que há um problema aqui. Para os seus destinatários, falar de Deus, que tinha uma mente que só pensava no sentido de apenas um Deus. E observe que ele começa esse texto dando graças ao Pai. No versículo 8 ele fala do amor no Espírito. Então ele está falando já da Trindade. Como é que Paulo vai apresentar Deus nessa carta aos Colossenses? Através da revelação de Jesus Cristo.